Galerinha, tiveram um tempinho para dar uma relaxada depois dessas 3 belas aulas anteriores, e agora chegou a hora de a gente mexer nessa cabeça aí com matemática. Galerinha, fiquei feliz de ver bastante gente tentando fazer a tarefa. Eu repito sempre que eu não me importo que tu não consiga fazer com uma qualidade esperada ou que tu acerte tudo. Pelo contrário, eu nunca imaginei que tu fosse acertar tudo. Mas tentar é importante. Então quando eu vejo as contas, as tentativas, não é conta do além, né? É uma conta que tu vê que é honesta ali, uma tentativa honesta, eu fico super feliz. Não importa se tu acertou ou não. Outra coisa, no final da aula é que eu falei de radiano. Era natural tu ficar confuso com radiano. Pô, pelo amor de Deus, foram 5 minutos de aula de radiano. Como é que tu vai sair acertando as questões de radiano? Outra, quando eu comecei a falar de círculo trigonométrico, eu fui no cerne da questão. Eu fui na parte importante, que é tu conseguir pegar um ângulo que não está no primeiro quadrante, que está no segundo, terceiro ou quarto, e achar o equivalente ao primeiro quadrante. A gente chama isso de redução ao primeiro quadrante. E eu percebi que muitos conseguiram pegar a manha dessa história. E é natural que naquele dia tu consiga e hoje não consiga, se for fazer de novo. Mas a gente vai repetir isso algumas vezes até que esteja no teu coração essa ideia. Hoje, além de revisar aquela ideia principal, que é a redução ao primeiro quadrante, eu também quero retomar aquela ideia de radiano. A apostila ela faz diferente. Ela primeiro começou a falar de radiano, tal, e depois passou por círculo trigonométrico. Como tu já tinha noções de grau, e já tinha noção dos ângulos fundamentais, 30, 45, 60, eu preferi a partir daquilo mostrar a ideia do círculo trigonométrico, a ideia mais delicada, que é a redução ao primeiro quadrante. O resto é perfumaria. A saber fazer uma regrinha de 3 para achar de radiano para grau, ou vice-versa, aquilo ali é tranquilinho, a gente treina um pouquinho e vai ficar fera. Qual era a primeira questão que eu te pedi para arriscar? Página 8. Página 8, 1 e 2? O 2 ali foi mais um desafio mesmo, uma sacanagemzinha, né? Se o cara não leu a apostila ali pro 2, ele dá uma travada. Olha que bonito. A medida de um ângulo de 225 graus é 225 graus. Qual é a medida do mesmo ângulo em radiano? Peraí. Deixa eu lembrar o que é essa história de radiano. Quando eu digo que uma volta tem 360 graus, é porque um babaca chegou e disse, uma volta tem 360 graus. Quando um cara falou, uma volta é 400 graus, um babaca chegou e disse 400 graus. Não veio do além essa ideia. Os matemáticos, querendo se livrar desse chute, querendo medir o ângulo de uma maneira mais verdadeira, mais bonita, eles resolveram usar como referência o próprio raio. Se eu pegar o raio, um R, pegar esse 1R e esticar ele aqui, ele vai ficar curvo. Aí ele não é mais um raio, é um arco. Tudo bem? As meninas sabem disso, o que é um arco. Olha ali, um arco. Eu quero descobrir que ângulo é esse aqui, Eu quero descobrir que ângulo é esse aqui. Os matemáticos começaram a pensar, poxa, se eu quero medir aquele ângulo ali, uma boa maneira de medir esse ângulo é pegar esse tamanho, que é o tamanho do arco, que eu vou chamar de S, e dividir pelo raio. Quando o arco é igual ao próprio R, olha a resposta que dá. R sobre R, que é o quê? Um radiano. A gente dá o nome de radiano só para lembrar que veio do raio, que essa unidade de ângulo está relacionada com o raio da circunferência. Olha que bacana. Se eu pego uma circunferência maior ou menor, pessoal, na hora de medir um radiano dá no mesmo. Se a circunferência fosse essa pequenininha aqui, o raio dela é menorzinho, tá vendo? Mas ao colocar esse raio no arco, ele acaba gerando o mesmo ângulo. Por isso que é uma maneira honesta de medir o ângulo. Por que radiano, ângulo medido em radiano não tem unidade? Porque se eu fosse medir, por exemplo, em metros isso aqui, eu mediria em metros em cima e em metros embaixo, corta metro com metro. Ou seja, a unidade do ângulo é só 1, não tem unidade. A gente só chama de radiano para tu lembrar a origem do cara. Eu também achei super esquisito quando o cara me apresentou essa definição de ângulo em radiano. Até porque a palavra definição me deixava agoniado. Definição. Quer dizer que alguém inventou uma ideia e o resto do mundo gostou da ideia. Como Galileu inventou que velocidade é distância dividido pelo...
né, na verdade, se nós fôssemos pensar vetorialmente, né, seria o deslocamento dividido pelo tempo. Mas tudo bem. Essa é uma definição, é uma criação da ideia de velocidade, que é tão boa que mesmo tendo sido criada por volta de 1600, em 2000 a gente ainda usa essa ideia e duvido que a gente vá deixar de usar a ideia de velocidade, que é uma ideia tão importante. Assim, física, né? Na matemática alguém criou essa ideia, a ideia de radiano, ângulo medido em radiano. Mas tu vê, vai ficar tudo mais fácil se nós entendermos o que é uma volta em radiano. Qual é o arco de uma volta mesmo? 2π raio, 2πr. O tamanho de uma volta é 2πr. Nós já sabemos isso de outra época, né? Tu vê, eu estou acreditando que a galera entenda que a circunferência é 2πr, certo? Então, já que eu quero o arco de uma volta toda, que é a própria circunferência, eu boto em cima o arco 2πr e divido pelo r. Como vai cortar r com r? O ângulo de uma volta é 2π radiano. E isto é a mesma coisa que 360. Pronto, sabendo disso, agora eu me viro. Eu uso a matemática ultra básica que a gente já tem usado desde a 5ª série para fazer as contas. Isso é que é novo para ti. Lembrar que uma volta, a partir de hoje, não vai mais ser chamada 360 graus, e sim 2π radiano. Mas tu vê, tu botar isso no teu coração para ficar familiar, né? Vai demorar alguns dias. Quanto é que é um radiano, então? Um rádio. Claro, 130 graus. Quanto é que é π sobre 2 rádio? 90 graus, olha que interessante. Π sobre 2 radiano é 90 graus, só foi dividido por 2, né? Aí eu quero mais, vou dividir por 2 de novo. Vai dar quanto? 45. π sobre 4, que dividir uma fração por 2 é o mesmo que multiplicar o denominador por 2. Então π sobre 4 radiano é 45 graus. Mas tu não vai decorar tudo isso, gente. Só vai saber um deles. E os outros tu faz uma regra de 3 na hora. Peraí. E se eu dividir por 3 isso aqui? Ficaria como se eu dividir isso aqui por 3? 30 graus, que é igual a quanto? π sobre 6, parabéns. π sobre 6 radiano é o mesmo que 30 graus. E se eu multiplicar por 2 os dois lados? 2π sobre 6 rad é igual a 60 graus. Simplifica para mim, por favor. π sobre 3 radiano é... Ó os ângulos famosos, ó. Antes, pra gente, os ângulos famosos eram 30, 45 e 60 graus em radiano, que é uma maneira muito mais eficiente de medir ângulo, porque era parte de uma ideia bizarra de que uma volta tem 360 partes. É assim, ó, 30 graus, π sobre 6. Claro, né? Π não é 180? 180 dividido por 6 dá 30. 18 por 6 dá 3. π sobre 4, ó, π sobre 4 é 45. Claro, pô, π não é 180? Dividido por 4 e dividir por 2 duas vezes. Por 2 dá 90, por 2 dá 45. Claro. E π sobre 3 é 60. Claro, pô, π é quanto? 180. Dividido por 3, 18 por 3, 6, 60 graus. Legal. Uma hora tu vai estar tão familiarizado com esses 3 ângulos notáveis, pelo menos, que vai ser de cabeça. Tu não vai precisar fazer a regra de 3 para confirmar. A terceira, quarta vez tu faz a regra de 3. Ah, tá, lembrei. Agora eu já sei que π sobre 6 é 30, π sobre 4 é 45 e π sobre 3... Ah, claro, pô! Quanto maior o número de baixo, menor o resultado, não é? Por isso que π sobre 6 é o 30 graus, π sobre 4 é o 45. E π sobre 3 é o 60. Bacana, isso ajuda já o cara a se familiarizar. Bonita pergunta, ó. Tem a ver com aquela história de eu medir um ângulo e de a maioria das pessoas ter a sensação de que se eu meço o ângulo aqui dá um valor, se eu meço o ângulo aqui dá outro, né? Mas é o mesmo ângulo. Parabéns por que tu falou. Tu percebeu que o raio e o arco não importam por o ângulo. O que importa é a relação entre o arco e o raio. Ou seja, por que eu estou te dizendo que esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo também é alfa? Esse arco é menor que esse, né? Mas esse raio também é menor que esse. Como eu estou dividindo o arco pelo raio, para um arco maior, o raio também é na mesma proporção. Por isso que na hora que eu divido, dá o mesmo valor. Olha que bacana, radiano, pensando em radiano, fica mais fácil entender por que esse ângulo é igual a esse
e é igualzinho a esse, e é igual a esse, lá no infinito. E infinito é o arco, mas é o mesmo ângulo. Tudo bem? Porque assim como o raio, o arco vai ser infinito, o raio também vai ser infinito, na mesma proporção. E na hora que dividir, vai dar o mesmo ângulo em radianos. Parabéns pela colocação. Tu vê, eu só primeiro reintroduzi a ideia de radiano. Não fiz conta nenhuma, não resolvi a questão da apostila. Agora que eu revisei essa ideia, vamos fazer a continha. Tu vê, cara, teve aluno que tirou água de pedra, cara. Teve aluno que leu a apostila por conta própria, teve aluno que foi até na internet procurar informação para fazer a tarefa. Eu fico todo bobo, quase arrepio. Impressionante. Porque tu imagina, né, cara, o cara que é de 2013, que tinha internet para ficar paquerando a tarde toda, deixou de paquerar para ir procurar alguma coisa da matéria que ele está aprendendo, é um aluno diferenciado. Ah, é de orgulhar. Agora, olha só que beleza. Vamos à tarefa. Página 8, questão 1. A medida de um ângulo de 225 graus em radiano. Peraí. Pela aula anterior, nós sabemos que 360 graus é 2π, não é isso? Cruz, credo. É isso aí. Professor, eu preferi usar 180 e π. Ah, eu também prefiro, que são números menores, né? Professor, eu preferi usar 90 e π sobre 2. Eu não gosto. Vai ter que usar fração. Se tu manja pra caramba de fração, também funciona. Cruz, credo. Vou chamar de x aqui. 180 vezes x é igual a 225 vezes π. O 180 está multiplicando, passa. Se tu chegou até isso aqui, tudo bem. Eu te perdoo por tu não ter simplificado. Mas tu vê como tua matemática de fundamental está um pouco comprometida. Deverias lembrar que tem que simplificar, né? É um sacrilégio matemático pegar uma fração dessa e não reduzi-la. Vou dividir por... Pode ser por 5. 200 por 5 é 40, 25 por 5 é 5, dá 45 em cima. Vou dividir por 5 embaixo. 100 por 5 é 20 e 18 por 5 é 16. Parabéns. Vai dar 36. Dá pra melhorar ainda? Dá. Por quanto? Ó, por 9, por 3 também, mas por 9 é mais ninja. 45 por 9, 5. 36 por 9. Ah, essa é a resposta correta. 5π sobre 4. Radiano. Professor, eu escrevi 1,25π. Fantástico. Professor, eu tirei o π e botei 3 a 14. Parabéns por ter treinado multiplicação. Só o que eu posso te falar, mas não faça mais isso. O π é um número irracional. Eu nunca vou querer trabalhar com 3 a 14, 15, 9, blá blá blá. Eu sempre vou trabalhar com π, que é um símbolo que me indica um número, que é um pouquinho mais que 3, né? E é um número tão bonitinho, π. Então é essa a resposta, ó. 5π sobre 4 radiano. Dá para acreditar que na próxima prova de matemática, a primeira questão eu vou te pedir, transforme tantos graus para radiano. Letra B, transforme tantos radianos para grau. Vai fazer uma regra? Meu Deus! Questão 1 da prova está dada. 2 regras de 3. Uma vai passar de grau para radiano, outra de radiano para grau. Quem tiver familiarizado vai bater o olho e vai responder qual é, sem fazer a regra de 3. Porque o cara vai ficando familiarizado com os ângulos, né? Vai ficando cada vez mais fácil. Como é que tu representaria o ângulo de 0 graus? Em radiano? Não, desenhando. Desenhando. Legal. No círculo trigonométrico tu diz, né? Eu representaria ele assim, ó. Eu vou usar esse gizinho verde aqui, ó. Esse é o ponteiro do 0 grau. Igual a 360. Igual a 360, por isso que eles são chamados arcos congruentes ou côngruos. Arcos côngruos é ter a mesma extremidade. Parabéns. 0 grau, 360 graus, 720 graus ou 720... Ah, não posso multiplicar por 1000, né? Para dizer que vai dar, posso, né? São 7.200 graus, que são 20 volts. Todos esses menos 360, menos 320 graus, todos são côngruos. Ou seja, o seno, o cosseno e a tangente de 0, 360, 720, menos 360, todos eles dão o mesmo resultado. Certo? Parabéns pela colocação. Em radianos? Isso aqui é interessante, cara. O 0 grau é também 0 radiano. Certo? O π radiano é a mesma coisa que 180 graus. Então o 0 é 0 tanto para grau quanto para radiano. Não precisaria ter essa preocupação.
Questão 2. Ah, questão 2 não dava para fazer com a minha aula. Aquela aula xoxa não ia dar para fazer essa questão 2. Pô, não falei nada em minuto. Não falei em minuto nem em segundo. Culpa minha essa aí. Isso aí é por minha conta. Por incrível que pareça, meus amigos, assim como uma hora são 60 minutos. 60 minutos de hora, assim como um minuto são 60 segundos, estou falando em tempo. A galera logo percebeu que medir o ângulo em grau não era a melhor maneira, porque 1 grau é muita coisa. Nossa, 1 grau? Pois é, tu pegar uma circunferência e dividir em 360 partes e contar uma partezinha dessa, para o nosso ponto de vista aqui, se eu fosse fazer esse 1 grau aqui, né? Não dá nada, é muito pequeno esse ângulo. Meu Deus! Nossa, que ângulo pequeno! É menor ainda que aquilo ali. Está mais que 1 grau ali. Tem uns 3 graus aquele ângulo ali. Porém, se tu é um engenheiro, vai precisar fazer um relógio, sei lá, o Big Ben, lá em... o relógio mais famoso do mundo, né? Em Londres. Tudo bem? Pô, cara, tu vai ter que medir os segundos daquele relógio. Tu concorda que o ângulo que aquele ponteiro dos segundos vai mexer tem que ser bem pequenininho com o passar do tempo? Ou seja, os matemáticos perceberam que para dar precisão a um relógio, por exemplo, era importante saber medir ângulos muito menores que 1 grau. E aí a galera pensou, vamos fazer que nem o tempo. Ou será que foi o ângulo que gerou a unidade de tempo, né? Eu acho que devem existir esses estudos de círculo trigonométrico muito antes dos relógios terem sido inventados, né? Ou será que os relógios vieram primeiro e depois estudaram o círculo trigonométrico? Será que é possível fazer um relógio sem saber muita matemática? Agora eu estou indeciso, será que foram as unidades de tempo que deram origem às unidades de ângulo? Ou foram as unidades de ângulo que deram origem às unidades de tempo? Interessante, né? Eu acho que foi, primeiro surgiu isso aqui, depois aquilo. A galera percebendo que 1 grau era muita coisa, inventou uma unidade menor que o grau, o minuto de grau. 1 grau tem 60 minutos de grau. É só tu imaginar aquilo dividido em 60 partes e pegar uma só. Bem pequeno, hein? Bem pequeno esse ângulo. Mas os mais doentes relojoeiros perceberam que dava de fazer relógios mais precisos ainda. E aí, para fazer um relógio ainda mais preciso, um mecanismo giratório mais preciso ainda, eu preciso medir um ângulo menor que 1 minuto de grau. E aí, pegaram 1 minuto e separaram em 60 segundos. Ah, isso é pequeno. 1 segundo de grau é pequeno, cara. Não consigo representar ali, não daria para enxergar de tão pequeno que ficaria o ângulo. Já que para ti o familiar é 1 hora, que são 60 minutos, e 1 minuto são 60 segundos, só pode lembrar, botar na tua cabeça que na hora de medir ângulo tem a mesma coisa. Tem o grau, minuto e segundo, com a mesma relação do tempo que tu usa no teu dia a dia. Ou seja, para transformar de um para outro é só fazer regra de 3. Mais uma vez, a regra de 3, a matemática básica que nós vamos usar o resto da vida. Certo? Mesmo para ir no supermercado, a regra de 3 é fundamental para tu não ser roubado por essas empresas que tem por aí, fingindo que tem promoção e que rouba dinheiro, né? Não se esqueçam, cara, tá escrito assim, promoção, não acredita, faz a conta que vai ser mais caro que o pacote que não está na promoção. Pode fazer a conta. Muitos acabam pagando muito mais na conta do supermercado aí só porque não tem noção básica de regra de 3, é lamentável isso, né? Mas ajuda teu pai que na hora que ela acabar de pegar o pacote econômico, tu vai fazer a conta e tu vai ver, mãe, esse aqui é o pacote anti-econômico. Pode trocar, pega vários do pequenininho que vai ser mais barato. Toma cuidado, meu querido, tem gente querendo roubar teu dinheiro. Agora olha só, a partir disso vai dar para matar a questão 2, porque o cara queria, em radianos, 20 graus e 30 minutos. O que é 20 graus e 30 minutos, já que 1 grau é 60 minutos? 20,5. Parabéns, é 20,5 graus. Como é que o amigo chegou a essa conclusão? 1 grau, 60 minutos. 30 minutos é x. X igual a 0,5 graus. Então pronto, transformei para grau. E agora eu finalizo escrevendo a outra regra de 3. Como é que é mesmo? 180 é igual a π radiano. Portanto, 20,5 é x. Cruz escreve. Olha o que vai acontecer de novo, cara. 180 vezes x é igual a π vezes 20,5. Tá multiplicando, passa... π vezes 20,5 é igual sobre 180. Que engraçado, isso aqui já não tinha acontecido na outra conta? Olha aqui. Oh, meu
grau, não é? Aí eu multipliquei por... e dividi por... Aqui era um cara em grau. Eu multipliquei por... e dividi por... Na hora que tu estás fazendo a 10ª regra de 3, tu fica puto. Eu, pô, de novo? Eu vou multiplicar por π e dividir por 180? Eu não vou fazer essa regra de 3 idiota de novo. Quando eu precisar transformar de grau para radiano, eu pego o cara em grau, boto o π do lado e embaixo, acabou, simplifica, acabou. Mas tu vê, essa informação que eu estou te entregando entra por aqui hoje, amanhã sai. Amanhã tu já está fazendo regra de 3 normal de novo. E tu só vai te tocar que não precisa fazer a regra de 3, que é só multiplicar por e dividir por. Só depois que tu fizer várias vezes, gastar horas da tua vida fazendo regra de 3 idiota, e um dia tu te toca. Meu Deus, chega de regra de 3 idiota. Vou multiplicar por π e dividir por 180. Certo? É mais ou menos como porcentagem, né, cara? Eu aprendi regra de porcentagem com regra de 3. Tu vê que crime, é um crime ensinar regra de 3 com porcentagem. Aí eu no meu terceirão, que era um aluno bom, não te esquece, né, cara? Eu era o aluno dos melhores lá. Não consigo acreditar nisso. E aí eu fazia regra de 3, cara, para calcular 80%. O senhor esqueceu de me falar que calcular 80% era só multiplicar por 0,8. Não precisa regra de 3. Calcular 20%, multiplica por 0,2, acabou. E eu, idiota, fazendo regra de 3. Entendeu? Isso acaba fazendo o aluno não pensar, né? A regra de 3, ele vai lá e não pensa. Mas quem pensa não faz regra de 3. Na maioria das coisas na vida não precisa fazer regra de 3. É só ou multiplicar ou dividir. É automático. Só que se tu estiver inseguro, faça a regra de 3. Quando o teu coração assimilar que a regra de 3 não precisa ser feita, que dá para ir direto para a solução, aí tu faz esse passo no teu ritmo. Tá bonita a resposta? Tá nojento. Eu quero melhorar essa resposta, porque 20,5 π sobre 180 não é admissível. 20,5 graus vezes π sobre 180 graus. Como é que eu vou melhorar isso? Pode ser, só que esse cara com vírgula aqui está me incomodando. Igual às casas, vai ficar 205 dividido por 1080. Agora sim, divide por 5, 41. Dividir por 5, 41. 1000 por 5 é 200, 800 por 5 é 160, 360. Dá para melhorar, será? 41 é primo, né? Então não tem mais o que fazer. Vamos responder então. O ângulo em radiano, o ângulo X, ficou 41 π sobre 360. Esse é o ângulo em radiano. Pô, ficou feio pra caramba, hein? Por que será que ficou feio? Porque na verdade nós queríamos representar 20,5 graus e esse 0,5 graus vai dar um número em radiano muito pequeno. Se eu for representar na forma de fração, o número de baixo vai ter que ser grande mesmo para não ter vírgula. Então é uma coisa raríssima de acontecer. A gente não costuma trabalhar com ângulos assim com vírgula em radiano, porque fica tão feio, ó. Mas se eu fiz alguma coisa de inovadora, não fiz nada, eu fiz uma regra de 3. E a partir de agora tu sabe que 60 minutos é 1 grau, que 60 segundos é 1 minuto. Eu não estou falando em tempo, eu estou falando em ângulos, né? Em ângulos, graus, pode ser. Legal, então tu vê, a primeira parte da tarefa, essa aqui era esperado que pelo menos chegasse até aqui, uma regra de 3. E agora tu sabe que nunca, jamais em matemática nós deixamos uma fração sem ser na forma irredutível. É uma coisa que, né, tu sempre vai ser cobrado por isso nos vestibulares, então tem que estar ligado. Essa aqui já não era esperado que tu fizesse, até porque eu nem te falei o que era minuto e segundo. Então foi mais uma provocação que eu fiz quando eu selecionei essa tarefa. Claro que tem aluno que vai ler, né? Vai na apostila, lê e aí faz por conta própria. Esse cara aprende muito mais, né, do que a aula. Porque a aula, tu sabe, é só o indicativo do que é para fazer, né? A grande revolução na educação ocorre na tua casa quando faz exercício. Show de bola. Vai na próxima. Página 10. Muito obrigado. Página 10, questão 2 e 3. Xiii. Deixa eu dar uma olhada aqui. Página 10, questão 2. Essa tá light, hein? Pelo que nós treinamos já na aula, dava para fazer a 2 na moral. Então deixa eu ver. Página 10, questão 2. Represente na circunferência trigonométrica os ângulos cujas medidas são dadas em graus. Então já tinha uma circunferência.
tinha uma circunferência, tinha o eixo X e o eixo Y, e ele pedia para registrar na letra A 60 graus, na letra B 135 graus, na letra C 210 e na letra D 330. Na verdade eu já tinha te mostrado quais são todos eles, né? O legal para fazer essa questão não era tu pegar o teu caderno, olhar o meu círculo trigonométrico que eu fiz com o meu suor, né, com o meu esforço, olhar para o meu... Tá ali. Se tu fez assim, me perdoa, tá fora da casinha. Ou tu acha que olhar uma resposta e copiar a resposta para outra folha te fez entender alguma coisa. Tu vê, aí já é um erro grave teu, tu ter copiado a resposta do teu caderno. O que a apostila esperava? Que tu, guerreiro e brasileiro que é, fosse pensar 0. 90. Isso, 180. Oh, yes. Muito bem, pode colocar assim, 360. Côngruos eles são. Bota 3 risquinhos para dizer que é côngruo. Diferente do igual, que são só 2. Frescura matemática. Tudo bem? Aí qual é o ângulo? 60. De 0 para 90, se eu dividir em 3 partes iguais, tu concorda que é 30, 60 e 90? 30 mais 30 mais 30? Então tá aqui o cara. Né? Não é esse aqui? 60, desculpa. Aqui. Achei o cara. 60, ali. Tu verá isso que era para tu fazer por conta própria, raciocinando só com o papel e o caderno, mais nada. Foi o lápis, caderno ali, puf, sem colada no meu círculo trigonométrico. Era isso que eu esperava. 135, alguém ajuda? Pô, cara, você é bem no meio, né, cara? Porque passou 45 do 90, ó. Se tu faz 135 menos 90, tu vê que passou 45. Já que isso aqui é 90 graus, metade de 90, bem no meio, então. Outra, galera, ele não queria, o professor não vai pegar um transferidor para ver se tu marcou no ângulo exato. Ah, não, marcou no 134, errado. Não é isso o objetivo, entendeu? O objetivo é ver se tu consegue visualizar aproximadamente onde é que tá. Por exemplo, o meu, ó, percebeu que ficou um pouquinho abaixo do 45? Ó, o 45 era mais ou menos ali, ó. O cara não vai dar errado porque tu botou 3 graus para baixo, é só para ver se tu tem a noção. Ô, professor sem noção, peraí. Bem no meio, cara. Ó, agora acho que tá mais legal. Ali ficou mais divertido. Problema nesse círculo, hein? Pela madrugada. 135, letra B está representada. 210, dica, por favor. Passou 30. Eu vou dividir esse 90 em 30, 30, 30 e vou marcar aqui então, ó. Aqui é que está o 210. Eu sempre meço com a horizontal, é a dica para redução do primeiro quadrante, né? Medir o ângulo com a linha horizontal e aí esse ângulo tu vai na tabela mágica. Aí é só ver se é mais ou menos, né? É só ver através da projeção do ponteiro. Parabéns, que nem decomposição de vetores. 330, dica. Falta 30 graus. Volta 30, então é mais ou menos isso aqui, ó. Tem que ser primo desse aqui, né? Esse aqui é 30, né? Aqui também é 30, então 360 menos 30, 330, certo? Mais uma vez eu digo, o objetivo era que tu percebesse que o 60 está bem acima do meio aqui, um pouco acima do meio, que esse 45 está bem no meio do segundo quadrante, que esse 130 está um pouco antes do meio, porque é 30 graus, no terceiro quadrante, e esse 330 também, além do meio aqui, próximo do 360, no quarto quadrante. Então essa aí estava acessível. Essa número 2 eu esperava que a galera conseguisse fazer depois da nossa aula. A 3 daria trabalho, porque como eu só te falei que 2π radiano é 360 graus, terias que pegar aqueles ângulos em radiano, transformar em graus e usar o teu conhecimento em graus para marcá-lo. Mas eu já te falei, naquela aula eu te falei que eu vou te dar umas dicas que tu não vai mais precisar fazer isso, que tu já vai pensando em radiano direto. Como o meu objetivo é que tu aprenda da maneira mais simples possível, eu poderia me dar o trabalho de fazer as 4 regras de 3 ali, calcular os ângulos em graus e usar a mesma técnica que eu usei na 2. Porém, fazendo dessa maneira, eu estou te estimulando a fazer assim. E tu vai ficar viciado nisso. Eu me viciei. Quando o Rudy, meu professor do segundo ano, um dos poucos bons professores que eu tive, apesar de ser um cara com problemas pessoais, de não ter uma assiduidade na aula como... Né, ele acabou sendo substituído numa época, porque ele acabou faltando muito, teve problema com droga e tal, mas era um professor muito bom.
Era um professor animado, um professor divertido, ele era muito bom. E ele me falava lá, ô Otávio, tem que saber fazer em radiano, cara, tem que fazer em radiano. E como eu manjava de regra de 3, era rapidinho e tal, então eu preferia passar para grau, pensar em grau e responder depois, se for o caso, transformava para radiano de novo. Só que ele insistia, Otávio, tu vai perder velocidade nisso, ó, ajeita essa história de radiano na tua cabeça. E aí chegou o terceirão. Chegou o terceirão, o que acontecia? Os colegas que manjavam radiano passavam na minha frente. Eu odeio perder, eu aprendi radiano. E aí eu queria te mostrar essa ideia. Como é que nós vamos marcar numa circunferência π sobre 4, 5π sobre 6 e 4π sobre 3 e ainda 11π sobre 6 radiano sem fazer 4 malditas regras de 3? Primeiro é 45. É, o primeiro tá light, né? Mas é isso que eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para achar esses ângulos sem transformar. Claro que tu já tem que lembrar que uma volta, 2π radiano. Meia volta, portanto, π radiano. Meia volta sobre 2. Eu pego o π e divido por 2 da metade. Não é? O segredo que eu vou usar para achar os ângulos sem sofrimento vai ser aprender a contar em forma de fração. Tu sabe isso. Por exemplo, 1/3 mais 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Dá quanto? 4/3. Tudo bem? Tudo bem pra ti? 4/3? É isso que eu preciso. Não, eu digo isso porque às vezes foi, por incrível que pareça, eu era um aluno com boa matemática básica. Mas na hora que o professor saía contando as frações, só em casa, depois que eu botei, entendi o que essa foto está fazendo na aula. Mas só em casa, eu queria que você entendesse aqui. Bem no meio, divide por 2. Π sobre? Beleza, o primeiro saiu então sem esforço. Saiu ali o π sobre 4. Mas peraí. Então se eu dividir aqui ao meio, dividir aqui ao meio e dividir aqui ao meio, eu posso ir contando assim, 1π sobre 4, 2π sobre 4, que é π sobre 2, simplificando. Tudo bem pra ti? 1π sobre 4, esse aqui é 2π sobre 4. Só que simplificando fica π. Quem é esse cara aqui? 3π sobre 4. E esse aqui? 4π sobre 4, só que é π. Dá 1, né? Dá 1π. 5π sobre 4. 6π sobre 4. 7π sobre 4. Deixa eu ver se está fechando. 8π sobre 4, que é? Tu viu, cara? Eu peguei o π sobre 4, fui contando de 1/4 e 1/4 de volta, e acrescentando mais π sobre 4, mais π sobre 4. Achei aqueles 4 ângulos famosos que são amigos do 45 graus, que é o π sobre 4. Concorda comigo? Qual era a dica do mal lá, que até o aluno me sacaneou na aula lá? Eu falava, se termina com 5, é o 45, não é? Agora olha a dica do radiano. Se termina em π sobre 4, é a mesma extremidade do 45 graus. Certo? Bacana essa análise aí. Cuidado, o cara poderia te avacalhar, colocar 8π sobre 4 para te confundir. Mas 8π sobre 4 é 2π, fica ligado. 4π sobre 4, tá aqui. Né? Ó, 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, que é π. Beleza? Golpe final. Eu vou achar aqueles 2 ângulos famosos aqui, lembra? Certo? Vou fazer a mesma coisa aqui. E cuidado agora na hora de contar comigo. Tu vai ter que estar bem concentrado para saber contar comigo aqui. Aqueles queridos aqui e aqueles 2 famosos aqui. Beleza? Pera aí. Se 90 graus é π sobre 2, se eu for dividir aqui em 3 partes, fica quanto? Não tem pressa, ó. Π sobre 2 não é equivalente a 90 graus? Divide por 3 esse aqui, vai dar 30. Como é que eu divido π sobre 2 por 3? Π sobre 6. Π sobre 6. O amigo pegou a dica que eu disse. Quando for dividir, é o mesmo que multiplicar o número de baixo. Dividir por 3 essa fração é multiplicar isso aqui por 3. Fica π sobre... É fácil aceitar isso, né, gente? Quando aumenta o número de baixo, diminui o resultado. Se eu tripliquei o número de baixo, a divisão vai ser 3 vezes menor. Tudo bem? Bom, que ângulo é esse? π sobre 6. Tu concorda que eu posso ir contando de 30 em 30 graus?
30 graus, 30 graus, 30 graus. Isso aqui tudo é 30 graus, tu concordas comigo? Deixa eu ver. 30. Vamos fazer em grau primeiro. 30, 60, tá batendo, né? 90, 120, 150, tá batendo, tá vendo? 130 graus. Tudo bem que aquelas marquinhas ali, ó, cuidado, não vai contar essa, hein? Porque daqui até aqui são só 15 graus. Tudo bem? Então vem comigo um pouco. 1 π sobre 6. 2 π sobre 6. Mas espera aí. 2 π sobre 6 simplificando? Ah, legal, π sobre 3. Legal. Então, mas peraí, vamos de novo. 1 π sobre 6. 2 π sobre 6. 3 π sobre 6, que simplificando dá π sobre 2. 3 π sobre 6. 4 π sobre 6, dá para deixar melhor depois? Depois nós vamos melhorar. 5 π sobre 6. 6 π sobre 6, que dá π. 7 π sobre 6. 8 π sobre 6. 9. 10 π sobre 6. 11 π sobre 6. Vamos ver se está fechando. 12 π sobre 6, que é 2 π. Fechou. Estávamos contando certinho. Se não fechar o 2 π no final, tu pulou algum risquinho ali. Algumas dessas frações que surgiram não estão na forma aí redutível. Vamos deixá-las. Parabéns. Divide por 2 em cima e embaixo. Dá 2 e dá 3. Essa tá legal, legal. Não tem o que fazer. Aqui. Divide por 2 em cima e embaixo. Todos concordam? 4 terços? 4 terços. Ou aqui, ó, 10 sextos dá para trocar também. 5 sobre 3. Alguém quer fazer algum comentário a respeito do que a gente estava analisando? O que dá para garantir agora, olhando isso aí? Todos os caras que são 60 graus, ou primos do de 60, vão ser terminados em π sobre 3, ó. Esse cara, esse outro aqui, ó, 4 π sobre 3 e os 5 π sobre 3, todos eles são equivalentes ao ângulo de 60 graus, que nem nós estávamos fazendo com grau. Agora nós estamos pensando em... Será que aqueles ângulos que ele pediu eram algum desses famosos? Vamos ver? E aí, ele pediu os 5 π sobre 6? Aonde? Oh, aqui. Tá aqui o cara que ele pediu na letra B, né? Letra B, aqui está o cara da letra A. Depois, 4 π sobre 3. Tá aqui o cara, ó. Ó o ângulo de 4 π sobre 3, que é a letra C. E 11 π sobre 6, pediu também? Pediu, tá ali, ó. Essa é a letra D, 11 π sobre 6. Então tu vê, o bacana seria que daqui a pouco tu conseguisse montar esse círculo trigonométrico, seja em graus, seja em radiano. Porque aí pronto, aí tu consegue localizar um ângulo tanto em grau quanto em radiano, não precisa ficar toda hora fazendo regra de 3. Se bem que a regra de 3 não é a pior do mundo, né? A regra de 3 tu pode simplesmente dizer que π é 180. Cruz credo. Né? Não é difícil. 2 ferramentas então, hein? Ou tu entendeu bem o círculo trigonométrico em grau e se aparecer radiano tu transforma para poder pensar em grau. Ou então agora tu pode começar a pensar em radiano já, que tem lá suas vantagens, como vocês verão. Certo? Bacana essa questãozinha aqui, então. Bem desafiador. O 270 é qual? O 270? Ah, parabéns, garoto. Ótima pergunta. Π sobre 2, não é? 1 π sobre 2. Conta em fração comigo, por favor. 1 π sobre 2. 2 π sobre 2. 3 π sobre 2. 3 π sobre 2, pode anotar ali. Que são os ângulos notáveis na primeira volta em radiano. 3 π sobre 2. Show de bola. Que legal, cara. Então, ó, esse círculo trigonométrico aqui e o outro círculo trigonométrico em graus, eles são idênticos. Só mudou a unidade. A maneira de pensar num e no outro é idêntica. Alguém arriscaria dizer, por exemplo, quanto é que é, só para sentir o clima, quanto é que é o seno de 7 π sobre 6? Seno de 7 π sobre 6? É igual a não é? Gostei de ver. Nós acabamos de ver que os caras que terminam em 6 são equivalentes ao π sobre
6 e o π sobre 6 é 30 graus. A galera de cara já foi lá, pensou e foi na tabelinha de 30 graus. Seno de 30? 1 sobre 2, que é o mesmo que 0,5. Para finalizar, tu tem que pegar aquele ponteiro, né, que seria esse aqui, né, e projetar ele no eixo vertical ou horizontal? Vertical, porque quem está sem sono fica em pé. E olha lá para onde é que foi a projeção. Foi para baixo. Por isso que o seno de 7π sobre 6, a galera por aqui acertou, menos 0,5. Tu viu? Então pensar em radiano, pensar em grau é bobagem, dá no mesmo. E como eu queria que tu fosse o melhor, eu queria que tu pensasse os dois, que aí teu cérebro fica bombado. É isso aí, meu querido. Fala. Não daria pra tu tipo, igualar aquilo a 0,5 e... Sem problema, eu agradeço a participação, é isso que mais me importa. Galerinha, então matamos a questão 3 da página 10 e ainda falta uma. 2 até. Qual? Página 12. Eu vou fazer isso outras vezes, tá? Eu vou fazer isso outras vezes ainda para quem ainda não conseguiu aprender a contar na forma de fraçãozinha ali. Mas a primeira dica foi dada. Página 12, questão 1. Está quase acabando, meu querido. Os últimos minutinhos eu ainda vou usar para ajeitar uma galerinha que está sem grupo na Feira de Ciência. Página 12, questão 1. Verdadeiro ou falso? 35 graus, 755. O que ele quer saber? São côngruos? O que é ser côngruo? Exatamente, na verdade, cuidado. A gente não pode dizer que esses caras são iguais, né, galera? Pensa bem. Né? Então, cuidado. Quando a gente diz que ele é côngruo, é porque eles têm a mesma extremidade. Ou seja, eles param com um ponteiro no mesmo lugar no círculo trigonométrico. Mas está na cara que o 755 deu 2 voltas e um quebrado, né? Concorda comigo? Bom, como é que eu vou descobrir então se o 755 dá o mesmo que o 35? Divide por 360, foi o que a gente discutiu. Divide por 360. Lembra que eu coloquei uma questão mais provocativa para ti na aula? Divide para 2. Aliás, multiplica por 2, dá 720. Sobra? Pô, tá provado, né? O ângulo de 755 dá 2 voltas no círculo trigonométrico e para exatamente em cima do 35. São côngruos. Verdade? Pois não. Pode usar essa conta. Mas é importante que tu entenda aquela conta, né? Olha só que bacana. O colega percebeu, eu gosto muito disso, quando o cara vai acompanhando pela apostila. Quando tu vai estudando a apostila, dificilmente o autor da apostila teve as mesmas ideias que eu na hora de passar o conteúdo, né? Certo? Ele teve calma para fazer isso, ele teve uma equipe para fazer isso. Então, às vezes, ele faz o aluno pensar de uma maneira que pode ser melhor do que a que eu sugiro. Pode acontecer o contrário, de a maneira da apostila não ser tão prática quanto a que eu sugiro. E o amigo perguntou, professor, eu vi na apostila lá que tinha uma fórmula, que é assim, ó, alfa mais 2 vezes... Pois é, aí na verdade é o seguinte, ó, o ideal seria alfa mais k vezes 360. Essa seria a fórmula adequada. Aquele 2 apareceu porque nesse caso deu 2 voltas. Eu teria que usar o k para ficar genérico, né? Aí eu pegaria essa fórmula e compararia com o 755, certo? Mas aí tu vê, ó, o que vai acontecer? Eu primeiro vou passar esse cara mais para lá menos. Alfa igual a 755 menos k vezes... Tu vai ter que descobrir qual é o valor de k. E para descobrir tu vai ter que fazer a divisão, que vai dar 2. Alfa igual a 755 menos 2 vezes 360. E aí tu continua a conta e aí sim tu chega na conclusão esperada. Menos 720, ou realmente, ó, deu 35. Beleza? Só que eu acho que é mais intuitivo para o aluno ele pensar dessa maneira. Ele pega o ângulo que ele tem, vê quantas voltas deu em falso no círculo trigonométrico e a sobra já é a primeira DP. Alguém lembra o que é a primeira DP? Primeira determinação positiva. É o ângulo que tem a mesma extremidade que o outro, só que está na primeira volta. Por isso é chamado de primeira determinação positiva. Gostei de ver, garoto. Parabéns pela colocação, mas eu ainda acho que é mais prático, né? Só dividir por 360 ficou tão gostoso. Vamos ver a próxima. A próxima ele pede para comparar os ângulos de 120 e 660. Me ajuda, por favor. 660
dividido por 360. Dá 1 sobre Dá 1, sobre 200. 360, sobra. E aí, o ângulo de 300 é côngruo ao ângulo de 120? Não. Não. Então, com certeza, ficou falso. Próxima. Ele comparou 240 com 780. Como eu faço isso? Só dividir por 360 e achar a primeira DP. Primeira determinação positiva. Deixa eu ver. 780 dividido por 360. Dá 2 sobre 60. 2, famoso isso, né? 720 sobra 60. Quer dizer que o 780 tem a mesma extremidade que o ângulo de 60. Quem que ele quis comparar? 240. Ah, nada a ver, sacana. 240 ele está dizendo que é côngruo a 780. Isso é um absurdo. Falso. Para finalizar, ele quer que eu compare π sobre 6 com 13π sobre 6. Putz! Aí não dá pra transformar, divide por 2 tudo. Ó, eu te confesso, cara, que a tendência é essa. A tendência é o cara transformar para grau e pensar, até porque a aula de radiano só se complementou hoje. Não é isso? Vamos fazer isso então. Vamos fazer isso. Já que π é 180, π sobre 6 é x. Concorda comigo? π vezes x é igual a 180 π sobre 6. Está multiplicando, passa. Cuidado, hein? A primeira que nós estávamos fazendo era de radiano. Era de grau para radiano, né? Certo? Agora a gente está fazendo de radiano para grau. Mas olha só que interessante. Olha o que aconteceu. O ângulo era π sobre 6, né? Depois que eu fiz a regra de 3, olha como é que terminou a regra de 3. O π sobre 6 está ali. Eu estou multiplicando por e dividindo por. Era o contrário. Antes a gente multiplicava por π, dividia por 180. Mas é claro, né, galera? 180 graus e π radiano não é a mesma coisa em ângulo? Quando tu divide o número por ele mesmo, não dá 1? Ou seja, eu estou toda hora dividindo 180 por π ou π por 180. Como é ângulo, dá no mesmo. Então esse é o segredo para transformar de radiano para grau. Quer transformar de radiano para grau? É só tu multiplicar por 180 e dividir por π. Mas espera aí, já que vai ter π em cima e π embaixo, não vou poder cortar? Ou seja, cara, para passar de radiano para grau é o mais fácil do mundo. Tu arranca o π e coloca no lugar do π. Acabou. Qualquer um deles, ó. Qualquer um deles, sei lá, 7π sobre 6. Como é que eu passo para grau? Tira o π e bota 180. 180 para 6, 30. 30 vezes 7, 210. Porra, que prático. Passar de radiano para grau é mumu com fanta. O cara tira o π, bota 180. Mumu com fanta é uma coisa muito fácil. Muito, muito fácil. A mais fácil das coisas a gente chama de mumu com fanta. Certo? Como? Não. Aqui eu não terminei, né? Eu só dei um exemplo. X igual 180 por 6, 30 graus. Legal. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse. Como é que transforma de radiano para grau? Arranca o π, coloca no lugar do π. Meu cara, que prático isso. Se tu não gostou, faz regra de 3, não tem problema. Isso, dá 3, opa, 30, né? Dá 30, 13 vezes 30. Putz, 390. Ih, não deu, ó. Como? Divide por 360, dá 1. Subtrai, sobrou? Caramba, fechou. Mas será que não tinha uma maneira mais prática de chegar a essa conclusão? Olha que legal, vê se tu concorda comigo. Qual é o próximo número depois de 13 que dá para dividir, antes de 13 que dá para dividir por 6? 12. Tu concorda que 13π sobre 6 é 12π sobre 6 mais π sobre 6? E quanto é que é 12π sobre 6? 2π não é uma volta? Está provado então, ó. Já que uma volta não significa nada, né? A gente para no mesmo lugar. Eu provei que π sobre 6 é a mesma coisa que 13π sobre 6. Afinal, 13π sobre 6 é 2π, que é uma mais π sobre 6. Vai parar no mesmo lugar, ó. Certo? Essa habilidade também de pegar uma fração, dividir ela num número inteiro de voltas e pegar o que sobrou como primeira
Pode falar o apelido dela. DP, primeira DP. Não é nada de polícia, pelo amor de Deus. É a primeira determinação positiva. Certo? Se Deus quiser, tu nunca vai precisar ir na primeira, nem na milésima DP. Muito bem. A não ser que vá trabalhar lá, né? Porque tem gente que vai pra lá por outros motivos. Já tive alunos, sabe, cara? Alguns alunos, às vezes alunos bons, cara, que foram do lado da Força Negra. O cara era inteligente e foi tentar usar a inteligência dele pra ganhar dinheiro em cima dos outros, coitados. Só que foi por noticiário. E aluno bom, cara, como me doeu aquela notícia, cara. Porra, saber que um aluno teu, que era um dos bons, tava chantageando pessoas pra ganhar dinheiro delas. O cara era bom de internet, o cara ia lá, hackeava o site de uma grande empresa da região e falava pros caras: ou vocês me pagam tanto, ou eu vou destruir o site de vocês e vou queimar o nome da empresa de vocês. Aluno meu, cara. Bom, teoricamente é dos caras bons. É muito triste, cara, quando o cara perde um aluno bom pra Força Negra, pro lado negro da força. Vem pro lado da luz, meu querido. Vem pro lado da luz. Não pensa bobagem, não. A melhor maneira de ganhar dinheiro nessa vida é trabalhando. Maneira honesta. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Era essa a tarefa? Pô, mas o cara é um monstro de passar tarefa. O que é isso? Qual que é? Qual que é? Página 16, questão 1. Essa aqui eu acho que era a mais bonita para ver se o sujeito entendeu o círculo trigonométrico. Essa aqui era a mais bonita. A tendência, quando o cara olha essa questão aí, a tendência é o cara pegar a apostila 2, vai na tabela da apostila 2 e mata pela tabela da apostila 2. Vou te respeitar porque tu foi criativo. Mas não era o que o cara que queria. Até porque ele colocou essa tabela nessa apostila também? Não. Então eu acho que ele não queria que tu olhasse a tabela. Ele queria que tu esboçasse o círculo trigonométrico, que não dói. No começo vai ficar um ovo, tá? O teu círculo, não tem problema, acontece. Fica meio ovoide, é verdade. É ovoide, é um nome que se dá uma forma de ovo. Ô galera, olha só. 13 graus. Se aqui é 30, né? Ah, uns 13 ali, tá bom, né? 13 graus. Vou marcar o ponteiro dos 13 graus. Como é que eu descubro onde é que está o seno, onde é que está o cosseno e o pior, onde é que está a tangente? Faz a decomposição, pode ser. Aqui a gente não chama de decomposição, a gente chama de mas eu entendi o que o amigo falou. Toin. Essa parte em rosa, ó, quase batendo ali na ponta, tá vendo? É quem? É o cosseno de 13. Essa partezinha aqui, olha só, aquela partezinha ali, quem é? É o seno de 13. Poxa, quem é que está maior? Está nitidamente o cosseno de 13 maior do que o seno de 13, né? Pois então, bacana, ó. Se o aluno lembra onde é que está o eixo da tangente que eu citei na aula, né? Show de bola, ele vai matar a pau. Mas ele também pode lembrar que tangente de 13 é igual ao seno de 13 dividido pelo cosseno. Cara, se o aluno acha então, ó, que lembra disso, aí ele tem que ter uma puta noção de matemática básica para não escrever bobagem agora. Já que a tangente de 13 é o seno de 13 dividido pelo cosseno de 13, e o cosseno de 13 é maior que o seno, quando eu fizer essa divisão, vai dar um número maior ou menor que o número original? A tendência nossa é falar que é menor, mas está enganado. As pessoas acreditam que dividir sempre diminui o número, né? Eu não sei se o professor no fundamental esqueceu de falar que dividir por 0,5 é multiplicar por 2. Que dividir por 0,1 é multiplicar por 10. Que dividir por 0,001 é multiplicar por 1000. Que dividir por 0,00001 é multiplicar por 1 milhão. Cuidado, hein? Porque quanto é que é isso aqui tudo? Então o cosseno de 13 é menor que 1. E dividir por um número menor que 1 aumenta o número, não diminui. Tu vê que perigo, né? Ou seja, eu concordo com o amigo, melhor era olhar para o eixo da tangente e tirar por ele. Mas se o cara tem matemática básica boa, mesmo sem saber onde é que é o eixo da tangente, ele descobre que o menor deles é o seno. Logo depois, vem a tangente, porque dividir por, sei lá, 0,9 vai aumentar o número, mas vai aumentar só um pouquinho, né? Então viria a tangente. E por último, o maior deles, o cosseno. Observe que eu não usei tabela nenhuma, eu só usei a noção de círculo trigonométrico. Em homenagem ao que o amigo lembrou, que esse aqui é o eixo da tangente. Cuidado, galera, ó.
tu consegue perceber que para poder achar o ângulo 13 eu teria que avançar um pouco no círculo, certo? Aqui vai ficar difícil de visualizar, então eu vou tomar a liberdade de fingir que o 13 graus é um pouco além daquilo. 13 graus, ó. 13 graus, tenho certeza. Por que eu fiz isso? Por que eu coloquei o 13 graus no lugar do de 30, basicamente? Para poder visualizar o que vai acontecer com os desenhos agora. Muita atenção. Projeta no eixo horizontal, este tamanho da projeção é o cosseno daquele ângulo, que no caso nosso é 13. Projeta no eixo vertical, Gisebel. Projeta no eixo vertical, esse tamanho é o seno de 13. Pega o ponteiro do ângulo e prolonga ele. Ó como ele subiu um pouquinho para bater na tangente, ó. Tu consegue perceber que subiu um pouquinho? Mas não o suficiente para ultrapassar o cosseno. Beleza? Então tu vê aquela noção que a gente tirou da matemática básica tá verdadeira. Essa é a ordem correta. Seno de 13. Aí maior que seno de 13, tangente de 13. Maior que a tangente de 13, cosseno de 13. Mas o 1 fica lá em cima. Só para poder dar 1 teria que ser no 45, né? Para ele poder bater exatamente aqui em cima, né? Fechar um quadradão aqui, né? É isso aí, garoto. Quer dizer que tangente acima de 45 é maior que 1, vai tendendo ao infinito. De 90 que é infinito. Certo? Galerinha, tá quase. 45, 45 e 45. Vou usar o próprio círculo trigonométrico, que eu já fiz. 45 graus, olha ali que beleza. E aí, o que eu posso falar de seno e cosseno? Iguais. São iguais, porque se o ângulo está bem no meio do quadrante, essas projeções têm que ter o mesmo tamanho. E a tangente? É 1. Já que é igual, o número dividido por ele mesmo dá 1. Então já dá para perceber que a tangente é maior do que esses caras que são menores que 1. Para quem gosta de lembrar onde é que é o eixo da tangente, ó. E olha lá como ela deu exatamente o tamanho do raio do círculo trigonométrico, mesmo fazendo a mão. Dá para dizer que a tangente de 45 é 1. Então ficou como? Deixa eu ver. Seno de 45 é igual ao cosseno de 45, então não dá para dizer qual que é crescente, né? E a próxima, tangente de 45. Então aqui está em ordem. Era crescente mesmo que ele pediu? Crescente. Para finalizar, vou refazer o círculo trigonométrico para não confundir com outro. Eixo do cosseno, eixo do seno. 70 graus, 45 é no meio, aqui é 60. Ah, os 70 está por aqui, ó. O que eu faço? Desenha a projeção. Isso, o amigo fez assim com a mão, ó. Já entendi que ele está ligado, ó. Pontilhada paralela, pontilhada paralela. Este tamanho é o cosseno de 70. Este tamanho é o seno de 70. Como tangente é seno dividido por cosseno, dividir por um número menor que 1 é, na verdade, multiplicar. Então agora eu tenho certeza que o menor deles é o cosseno, depois é o seno, e como o seno vai ser multiplicado por um número para gerar tangente, tangente é a maior. Não gostei de lembrar que tangente é seno sobre cosseno, não tem problema. Faz o eixo da tangente, prolonga o teu ponteiro até bater no eixo da tangente. Oh, que grandona a tangente, cara! Realmente, ela é maior. Beleza? Então, pô, cara, quanta coisa a gente revisou. Deu trabalho em fazer essa correçãozinha. Mas revisamos tudo aquilo, basicamente, que nós aprendemos sobre círculo trigonométrico. Nada demais. Coisa tão bonita para te comentar agora, cara. Muito bonito que eu vou te mostrar agora.